Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Quarta-feira, dia 4, né? Penúltimo jogo do Vasco. Hoje o Vasco ganha em São Januário, já soltei vídeo sobre isso aí. O que eu quero aqui nesse vídeo falar, ou continuar falando, né? É com relação ao nosso Vasco, os rumos do nosso Vasco, atentar as pessoas, avisar as pessoas, inscritos ou não, né? E até mesmo os convictos na venda, para que possa sopesar melhor e não pensar que tem que vender à torta e à direito para qualquer um, não importando se é idôneo, se não é idôneo, essas coisas todas, né? Até porque, como eu sempre falo, né? Aqui no YouTube, a audiência é bem cíclica, né? Toda hora tem uma pessoa diferente entrando aqui, né? No meu canal, em outros canais, e aqui é um canal de opinião contrário à venda desde sempre, e agora a favor de uma votação para que o sócio dissesse se quer revender, tendo em vista o fiasco que foi a 777, mas com relação às coisas que estão acontecendo aí, dessa venda que está sendo jogada, empurrada, goela abaixo do vascaíno, vou tecer aqui, mais uma vez, comentários para sempre estar aqui avisando o meu inscrito, o meu espectador, por respeito a ele e pelos outros que apareçam aqui, muito bem-vindos, que escutem minha opinião, podem ter opiniões diferentes, mas é importante aqui comentar, até dizer o ponto de vista contrário, que essa dialética é muito importante, né? Bom, quando o Pedrinho entrou com a liminar, né, retirando o controle acionário da 777 da Vasco SAF, através da liminar, né, da justiça comum, já que a Câmara de Arbitragem não tem poderes para dar liminar, né, ele entrou para controlar a Vasco SAF, né, para ter o controle acionário, retirando este controle acionário da 777, né, depois ela foi embora e tal, e a gente não sabia bem, né, uns diziam que ele queria mandar no Vasco, uns diziam que ele queria voltar com associativo, não sei o que e tal. Para mim, sempre gostei de associativo, que não quero dono, no máximo um investidor, né? Ou no máximo, um sócio minoritário, aguardando o pronunciamento do Pedrinho, mas com o tempo ele veio dizendo, né, nas entrelinhas, e na última coletiva, ou melhor, na penúltima disse, eu quero vender, e a intenção é vender, e aí eu parti, comecei a posicionar meu inscrito, os meus espectadores aqui, sobre o meu posicionamento, os problemas que podem acontecer, os problemas ocorridos, né, no passado. Então esse vídeo aqui, esse introito, um pouco grande, mas é importante para ter uma sequência, né, dos fatos. Então, Pedrinho quer vender realmente. Vai ter um julgamento agora com relação ao agravo de instrumento dessa liminar, que a 777 perdeu o controle acionário. A ECAP estaria querendo retomar o controle acionário. Uns dizem isso, outros dizem que não, e blá blá blá. Mas eu vou seguir daqui, né? Bom, Pedrinho quer vender, né? E aí a pergunta houve agora uma reunião na Lagoa, né, com os conselheiros e tal, aquela corja toda, né? E aí a pergunta o grego é a melhor solução? O grego é a única opção? Se fosse a única opção, rejeita. Se a melhor financeiramente, temos que sopesar outras situações, notadamente a folha corrida, os antecedentes desse gringo aí, né? Com notícias que a gente tem conhecimento, isso é verdade. Manipulação de resultados, tráfico de drogas dos navios de propriedade dele, né? Sumiço de testemunhas,
problemas com relação aos processos, né? Que, por exemplo, quem trabalha com direito penal sabe que o cara só deve ficar preso depois de uma sentença penal transitada em julgado. E se não houver, né? Se não houver que a gente chama de perigo, né, do réu imiscuir-se ou prejudicar, né, o andamento processual, a conveniência criminal, né, a conveniência de instrução criminal, não fica preso. E lá, né, teve esse problema. E no meio do processo, né, houve indícios de que ele estava mexendo com a conveniência da instrução criminal, né? Disseram que ele sumiu com testemunhas e que ele mexeu os pauzinhos lá, de todos os processos ele caiu, né? Que ele caíram, melhor dizendo. Então aqui no Brasil, garantia da ordem pública e não houver problemas com a conveniência da instrução criminal, o cara fica solto. Lá não tem essa legislação, o conhecimento dela, mas fatalmente deve ser algo similar. Porque todo direito penal vem de um arcabouço geral, né? Não são leis paridas do nada, seguem uma construção aí, né, mundial. Então, tem esse problema lá, né? Além dos crimes, dos processos que ele respondeu e blá, 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 ele não respeitou, né, a instrução criminal, disseram que sumiu com testemunhas, pagou testemunhas, não importa. Então, voltando para cá, né? Isso foi avisado pelo Levinciano na reunião que teve agora na Lagoa. Segundo fontes, aí, eu não tenho fonte, sou advogado, não sou jornalista, né? Até porque todo jornalista, para mim, não tem mais credibilidade alguma com esse negócio de fonte, eles inventam, né? Ah, eu tenho uma fonte, fiquei sabendo. Mentira, né? Hoje ninguém tem mais fonte de nada, tudo é fechado, a 7 chaves, né? E aí, Levinciano falou nessa reunião desses problemas. Houve uma suposta briga entre o Pedrinho, que disse que era a única saída vender para o Marinax, que é o bilionário grego, blá blá blá, né? E com relação a isso, ninguém está levando a sério novamente problemas do adquirente do Vasco, problemas do adquirente da 777 do Vasco. Ninguém levou a sério a 777, sócios, né, delinquentes, processados, fraudadores, né, tráfico de drogas, etc. Né? E agora, esse cara aí, cheio de pica judicial, ninguém está levando a sério, ninguém fala isso. Não há transparência do Pedrinho, da sua diretoria, né? Ele diz que está negociando com o grego, mas não fala para o torcedor do Vasco os problemas, os percalços que podem acontecer dessa venda com esse tipo de comprador, né? E aí, depois o pessoal com a cara mais lavada fala, né? Vocês estão prejudicando o Vasco. Vários youtubers, vários jornalistas que apoiaram a 777 para comprar o Vasco, reclamaram depois da 777, e agora vários estão apoiando esse bilionário grego, apoiando a venda para esse bilionário grego, e lá na frente, vão dizer isso? Vão assumir? Claro que não. Falta transparência com a nossa torcida, são 25 milhões de torcedores, né? Para que haja uma venda, se for o único caminho, tem que ser um outro contrato, não pode ser esse contrato aí que lesou o Vasco. A última lesa ao Vasco foi essa aí, né? Pagar 6 milhões ao Benfica pelo fato do Vasco, da 777, contratar um jogador, colocando uma cláusula que se o Vasco não caísse, né, o João Vitor, nessa cláusula se pagaria ao Benfica, né, que estaria vendendo o João Vitor, 6 milhões. Isso é um absurdo, né? Então tem que ter transparência ao sócio, à torcida, e não está tendo essa transparência, né? Muitos problemas ainda vão vir à tona, que a gente não sabe. Um dia vai sair uma sentença da Câmara Arbitral, né, se não houver um acordo, se não houver aí uma venda com tudo acabando em pizza, porque o que houve foram vários problemas que a 777 prejudicou o Vasco. Isso tem que ser apurado, mas ninguém quer, porque se apurar o Vasco quebra, né? Ninguém quer reestruturar,
ninguém quer pedir ajuda ao sócio torcedor. Faz como o Corinthians fez agora, pô. 25 milhões em 2 semanas. Bota o Vasco, o torcedor, para ajudar aí, né? Reestrutura o Vasco, mas ninguém quer vender de qualquer maneira, né? E você vê o seguinte, o Vasco cheio de pica, né? Com a 777, ACAP, Lindenhall, possibilidade de bloqueio judicial da Justiça Americana pela fraude que esses caras estão cometendo. Já falei aqui, 777 e ACAP estão sendo processadas pelo governo americano por fraude, corrupção, e todos os ativos dela vão ser bloqueados. E fatalmente a Justiça Americana vai bloquear as ações da Vasco SAF, de propriedade da 777 para a ACAP, né, que já está bloqueada pela Lindenhall. Por quê? Para pagar-se, né? A Justiça Americana, a própria Lindenhall vai pagar-se os prejuízos, né? Então, vão voltar, o Marinax, é o único caminho, é a única solução. Ah, mas ele foi eleito como o melhor gestor. O time dele ganhou uma competição agora, terceiro escalão de uma competição, ganhando lá do Sampdoria, pelo amor de Deus, né? Sampdoria não, Fiorentina, pelo amor de Deus. Seguindo aqui, o torcedor não confia mais em ninguém, o torcedor não confia no Pedrinho, o torcedor não confia em desgraçado algum. Esse trinômio, né? Liquidez, dinheiro para pagar os valores, que se a palavra, boa fama, né? Expertise, planejamento esportivo, tem que ter isso aí. O novo dono tem que ter expertise do negócio, planejamento esportivo do futebol, boa fama, nome bom no mercado, credibilidade, né? Moral. E a terceira, né? Vou recapitular aqui, tá? Expertise, boa fama e planejamento esportivo. Perdão, expertise, planejamento esportivo, boa fama, né? E liquidez, possibilidade de pagar as despesas. Tem que ter esses três. É um trinômio. Se não tiver, não tem empresa, não tem comprador. Aí um inscrito meu colocou, mas poucas empresas tem que ter isso aí. A empresa tem que ter bom nome, tem que ter expertise no negócio que está comprando e tem que ter liquidez, tem que ter grana, né? Não pode estar quebrada, como a 777 estava quando comprou o Vasco, já controlada pela ACAP, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí vem, se não for o grego, mais outras 3 empresas, né? Fundo árabe, fundo italiano, fundo americano, os caras jogando isso aí, qualquer um. E os youtubers reproduzindo essa porcaria, né? Você abre lá o youtuber, grego, pelo amor de Deus, ninguém avisa nada, né? E aí vem os bobões aqui e falam, olha, você pelo associativo falido, tá bom, associativo falido, bota o Vasco, bota o associativo como minoritário na SAF, não, querem bota o associativo como majoritário na SAF. Aí vem lá o Flávio Dias, não é possível, ninguém vai injetar dinheiro num controle. Mentira isso, você injeta dinheiro, outro controle e você ganha grana, claro que é, isso é investidor, e os caras estão usando a palavra investidor, querendo botar dono, isso é uma mentira, né? Quando os caras falam aí, o Vasco precisa de investidor, eles querem dizer dono ou sócio majoritário. Investidor pode ser sócio minoritário, né? Mas os caras não querem isso. Então sempre o mesmo engodo, a mesma enrolação para sacanear, né? Empurrando o dono do Olympiacos como se fosse uma coisa boa, né? Tanto pela expertise que ele não tem, né? O Olympiacos está ganhando aí um campeonato na Europa de terceiro escalão. Essa expertise tem boa fama, né? Mas tem dinheiro, tudo ter dinheiro? E tem mesmo, a gente não sabe disso aí. Bom, todo dia, enquanto eu viver, vou estar aqui falando do Vasco, dos problemas que podem ocorrer dessa venda por mais um suposto comprador inidôneo. E volto a dizer, a gente tinha 100% do Vasco, hoje a gente não tem nem 30%, porque esses 30% que dizem que o Vasco tem, já garantem execuções contra
a Vasco SAF, que pegaram esses 30% de garantia. Então nem 30% a gente tem mais. E antes da 777 a gente tinha 100%. Hoje a gente não tem nem 30%, né? E 31% da 777 barra recap, ou vai ser da Lindenhall ou da Justiça Americana, né? Para pagar os prejuízos dos crimes cometidos pela 777 e pela ICAP lá na Justiça Americana. Então é muita coisa, né? Então tem que dar transparência. Fizeram uma reunião lá, não comunicaram nada para o sócio, para o vascaíno. Somos 25 milhões que vimos aí há tempos, livrando o Vasco de morrer, de falir, né? Falir não, porque até então era associativo, mas de morrer, de quebrar. Tá aí de pé. Se gostou do comentário, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Aviso, né, dos vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.